Tudo bem, Fê? A porta. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Quem está vindo à casa pela primeira vez hoje, seja também muito bem-vinda, viu? Uma boa noite não só para nós que estamos aqui, mas para todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Meu nome é Miriam Lousada. Hoje nós estaremos aqui todos juntos com esse propósito maior de fazer uma reflexão sobre um tema baseado no Evangelho. Então, nesse momento, nós vamos pedir para aqueles que quiserem fechar os seus olhos, que o façam. Vamos respirar profundamente. Vamos assim tranquilizando-nos para estarmos em sintonia com todo este ambiente que previamente os irmãos da espiritualidade colocaram à nossa disposição. Todas essas energias que nos cercam amorosamente nos propiciam a condição de, se estivermos receptivos, amealhar todos esses fluidos benéficos, nos trazendo bem-estar, nos trazendo tranquilidade, para que aqui, quando nós saiamos, tenhamos as nossas preocupações rotineiras, mas que consigamos enxergá-las de outra forma. É como se estivéssemos, de fato, nos reabastecendo. Esse oásis que nos permite nos refazer. Então, neste momento, nós vamos nos ligando ao nosso anjo de guarda, o nosso amigo inseparável, desde o momento que nós aportamos aqui neste planeta. Vamos nos conectando a esse nosso amigo de todos os momentos, de todas as horas. Vamos agradecendo pelo zelo que diuturnamente nos proporciona. Muitas vezes, nós nem nos lembramos que ele existe, nem nos lembramos de agradecer por tanto zelo e por tanto empenho, e às vezes nem escutamos as suas intuições. Vamos também, neste momento, nos conectando, nos aproximando de Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. Vamos assim, pedindo a ela que mais uma vez possa nos envolver no seu colo de mãe, possa nos envolver com o seu manto de proteção e de amparo, para que assim nos sintamos mais seguros, nos sintamos capazes e assim prosseguirmos na nossa jornada. Um pouquinho mais acima, vamos pedindo a Maria de Nazaré que possa estar nos levando até Jesus, o nosso irmão maior. Certa feita foi dito que, quando 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Jesus estará entre nós. E com certeza Ele está, nos olhando carinhosamente com o seu olhar meigo e fraterno, estendendo as suas mãos dadivosas em nossa direção e com certeza nos abençoando ainda mais. E assim, unidos que nos sentimos, nós vamos pedindo que esse doce e meigo irmão possa também nos levar na presença de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, aquele que nos criou,
à sua imagem e semelhança, aquele que nos concedeu o dom da vida, a presente reencarnação e infinitas possibilidades de crescimento espiritual. E diante desse Pai amoroso, de infinita bondade, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós vamos aguardar só um pouquinho alguma pessoa que chegou, que estava recebendo o passe, que ela possa entrar. Hoje nós vamos refletir sobre um tema que se chama paciência. Talvez para muitos de nós, paciência devia de ser vendido no supermercado e na farmácia. Porque se lá existisse esse produto, com certeza uma parte grande do nosso salário lá estaria sendo depositada. Porque muitas vezes nós nos tornamos irracionais diante de muitas situações que às vezes até falamos corriqueiras no nosso dia a dia, mas que na realidade não são corriqueiras. São situações no trânsito, são situações que nos tiram do prumo com muita facilidade. Às vezes a voz irritante daquela nossa vizinha, às vezes um colega de trabalho, outras vezes aquele parente que nos incomoda e que com certeza, diante dessas situações, nós perdemos as estribeiras. Diante da nossa esposa, que hoje consideramos ela chata, o nosso marido, que a gente às vezes fala assim, que ele é uma mala sem alça, o nosso chefe, da maneira que ele é, um jeito diferente, e a gente fica bravo, às vezes, irritados, somos irracionais, com eles também. Às vezes aquela pessoa idosa que nos incomoda, porque muitas vezes repete as mesmas coisas. Aquela nossa amiga, aquele nosso amigo, que às vezes a gente também acha que é uma mala sem alça, e assim consecutivamente. Então nós estamos abordando hoje um tema, refletindo sobre ele, que se chama paciência. Paciência faz parte de um capítulo do Evangelho, é a terceira bem-aventurança do Sermão do Monte. E esse capítulo, nós vamos refletir sobre esse item 7, desse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Às vezes nós achamos que paciência é algo que nós temos, só que na primeira contrariedade não a exercitamos. Por quê? Se de fato nós já tivéssemos conquistado essa virtude, nós não deixaríamos de exercitá-la. Então, muitas vezes a gente, em determinadas situações, fala assim: eu perdi a paciência. Como é que nós podemos perder algo que ainda nós não conquistamos? Então, a reflexão é exatamente esta hoje. Alguns de nós têm muita dificuldade de saber o que é paciência, de entender o que é paciência. É uma palavra latina que diz assim, paciência é a ciência da paz. É algo que quando nós
de fato conquistamos, nós nos tornamos mais serenos, mais tranquilos, diante de todo aquele conjunto de coisas que estão sujeitos a passar na nossa vida. E esses sujeitos a passar na nossa vida são alguns acontecimentos que nos cercam, que nos levam a prestar atenção nas nossas atitudes diante desse determinado acontecimento. Mas, infelizmente, muitas vezes prestamos mais atenção no desempenho, na forma de agir daquele que possivelmente nos ocasiona uma contrariedade. E aí, nesse momento, nós perdemos a nossa serenidade, se é que nós a conquistamos, a nossa paciência, a nossa intolerância. Então, essas situações que nos envolvem no nosso dia a dia são exatamente situações necessárias para que nós reflitamos sobre de que forma nós reagimos a estas situações, de que forma nós nos posicionamos diante desses acontecimentos que nos tiram do prumo, que levam embora a nossa serenidade, a nossa calma. E muitas vezes nós exigimos do outro a calma que nós não possuímos. Então, a partir do momento que nós aprendamos a lutar contra a nossa impaciência, a nossa intolerância, a nossa forma de enxergar o outro, nós estamos exercitando exatamente a paciência. Bem devagar, a passos pequenos. Mas é esta luta diária é que vai nos trazer o nosso bem-estar que nós tanto almejamos. Essa passagem do Evangelho, bem-aventurados os mansos e pacíficos, em nenhum momento está nos colocando que nós fechemos os nossos olhos para tudo aquilo contrário à lei do amor. Ao contrário. Não está pedindo para nós que nós fechemos os nossos olhos para tudo aquilo que nós sabemos e já aprendemos que não é o correto. Está sim nos pedindo que nós usemos da nossa mansidão, que nós sejamos pacíficos, não no sentido também de deixa tudo acontecer, não. Trabalharmos esses sentimentos dentro de nós para, de fato, conquistarmos uma virtude, por exemplo, a paciência, que é o tema de hoje. Então, tudo colabora para que nós venhamos, de fato, a exercitar o nosso amor ao próximo e para conosco mesmo. Porque quando estamos impacientes, perdemos o nosso equilíbrio, perdemos o nosso bem-estar, entramos em sintonias desagradáveis que nos causam muitos malefícios. Agora, paciência é uma virtude do ser humano baseado no autocontrole emocional, ou seja, quando suportamos situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros, sem a perda da calma e da concentração. É um exercício árduo, é um exercício difícil que a vida nos impõe. E as sucessivas reencarnações são presentes para que nós tenhamos a oportunidade de nos melhorarmos. Muitos de nós já melhoramos e muito com relação às outras encarnações. Somos portadores do livre-arbítrio, somos portadores da condição de termos um evangelho, uma bússola segura, que nos leva para esse caminho que nós almejamos um dia chegar, que é a nossa evolução. Mas para que isto ocorra, muitas vezes nós precisamos, não é fazer vistas grossas, nós precisamos suar, nós precisamos, infelizmente, ainda sofrer situações que entendemos desagradáveis, mas que são necessárias
para que de fato possamos amealhar tantas virtudes necessárias para o nosso bem-estar e para o nosso equilíbrio. E muitas vezes, diante de acontecimentos que estão presentes na nossa jornada, nós dispensamos e não aproveitamos essas oportunidades. O que nos ocasiona é deixar de praticar a compaixão, a piedade e tantas outras virtudes que nos levam à paciência. Porque sem piedade, sem compaixão, nós não nos colocamos no lugar do outro, nós não temos condições de maneira alguma de estarmos em busca desta virtude que nós estamos refletindo sobre essa noite, que é a paciência. Há muitas passagens nesse capítulo 9 do Evangelho sobre o Espiritismo que fala, todos os assuntos aqui falam exatamente da mansietude, de sermos pacíficos, mas é muito interessante o que é colocado aqui sobre a paciência. Um espírito amigo, ele fala assim, sejam pacientes. A paciência também é caridade e devem praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, que foi enviado por Deus. A caridade que consiste em dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas. Existe outra, bem mais difícil e, por consequência, bem mais meritória, que é a de perdoar aqueles a quem Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e colocar à prova a nossa paciência. Baseado nesta leitura do Evangelho, nós também podemos dizer o seguinte, que Deus não criou o sofrimento, mas sim para a felicidade, não nos criou para o sofrimento, mas sim para a felicidade imorredora, ou seja, infinita, e que se nós sofremos é por os nossos próprios equívocos comportamentais. Porém, esse sofrimento é momentâneo, passageiro, quando na realidade nós fazemos o nosso autoexame e tiramos de dentro de nós aquilo que não nos acrescenta, um equilíbrio, bem-estar, uma palavra no momento certo, ou um silêncio também no momento certo. Então, todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ou se não quisermos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, falarmos do que tudo que está ali no Velho Testamento e no Novo Testamento, da Bíblia, existem ensinamentos necessários para que nós tenhamos uma compreensão maior e possamos viver de uma maneira mais amena, mais tranquila, embora saibamos que lá fora tudo está difícil, mas se nós estivermos íntegros, acreditando, confiando que existe uma força maior que rege todo esse universo e nós nos pautarmos para descobrir esta força também que habita dentro de nós, então todas as situações nós vamos ter uma visão diferente e nós vamos perceber a grandiosidade desse Pai tão amoroso que é Deus, que às vezes nós proferimos as preces, falamos do Pai Nosso, falamos e não sentimos as palavras, o quanto se faz necessária para que nós abramos os nossos ouvidos, que é Ele que está mais pertinho da nossa boca, e possamos ouvi-la e possamos refletir sobre elas. E quando nós falamos aqui que o sofrimento ele é momentâneo, ele é passageiro, ele é simplesmente a colheita de uma semeadura infeliz ou errada que ainda nós fizemos para a nossa evolução espiritual. E que através da paciência e da mansuetude, tal como o nosso irmão maior nos ensinou, o fardo se torna sempre mais leve e o jugo suave. Nós recebemos, através dos livros, muitas mensagens espirituais e, às vezes, frases tão pequenininhas no tamanho, mas olha a magnitude.
Paciência é o intervalo entre a semente e a flor. Esta é um bilhete fraterno de Emmanuel, através de Chico Xavier. Santo Agostinho, ele fala assim: a paciência é companheira da sabedoria. E Meimei, com tanto amor, é uma daquelas nossas irmãs que no plano espiritual se juntaram a Maria de Nazaré. E ela, onde ela está, ela também envia esses bilhetes fraternos. E ela diz assim: nos dias de aflição, quando problemas e provas te afogueiam o espírito, medita a bondade ilimitada do Criador e espera com paciência as soluções desejadas, trabalhando e servindo para que se façam melhor. Nós vamos encontrar essa frase em Comandos do Amor, de Meimei. E Cora Coralina diz assim: olha, há muros que só a paciência derruba e pontes que só o carinho constrói. E mais assim, olha, no fechamento deste item 7, que é muito pequenininho, ocupa um pequeno espaço dentro do Evangelho, mas que é de grande valia para nós, é colocado assim: coragem, amigos, o Cristo é o modelo de todos. Ele sofreu mais do que qualquer um e não tinha nada do que ser acusado. Já no caso de vocês, no caso de nós, é que eu estou lendo vocês, é porque está aqui no Evangelho assim. No caso de nós, existe um passado de culpas a resgatar e um futuro a modificar. Sejam pacientes, sejam cristãos, esta palavra resume tudo. E nós vamos assim, para encerrar essa nossa preleção, nós vamos finalizar com um pequeno exemplo. Muitos de vocês talvez conheçam este exemplo. Thomas Edison, o grande inventor, estava na tentativa de número 607 para encandecer um filamento e conseguir inventar a lâmpada. O seu assistente, contudo, cansado, insistiu para que ele desistisse, mas Edison perseverou. O resultado, todos agradecemos, a bênção da luz elétrica. Então, paciência dessa forma não significa passividade. Paciência é a atitude inteligente de quem compreende que tudo tem seu tempo. Também que, para alcançar o que desejamos, é preciso insistir, perseverar. Então, esta é a mensagem, é a reflexão desta noite, que nós possamos estar assim, tendo profundamente todo esse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira bem-aventurança, para que assim nós, à medida que formos lendo, nós tenhamos uma compreensão maior sobre esse assunto que é tão importante para nós, em especial a paciência. Então, que nós possamos fechar os nossos olhos suavemente mais uma vez. Que nós possamos, repletos que nos sentimos, refeitos que nos sentimos, pela oportunidade de comemorarmos mais uma vez o nascimento de Jesus entre nós. Que nós possamos utilizar, que nós possamos nos aprofundar em todos os seus exemplos, em todas as suas ações. Que nós possamos abrir os nossos corações, que possamos assim, dessa forma, irradiar o melhor que possuímos, que possamos nos juntar a tantos outros, que possamos levar uma palavra amiga, que possamos oferecer o melhor de nós, para que nesta troca nós consigamos nos alimentar, nos fortalecer, perseverando assim, em condições favoráveis, para que nós consigamos, com o nosso esforço, com o nosso empenho, buscar, de fato, o amor verdadeiro, a paciência que porventura esteja nos faltando, a irritação para que ela possa deixar de existir dentro de nós,
para que haja de fato serenidade dentro do nosso coração, harmonia dentro de nós, e que essa serenidade, essa harmonia possa impulsionar e fazer reflexo em todos aqueles que nos cercam, principalmente aqueles que ainda consideramos os nossos, talvez, os nossos inimigos. Mas, quando enxergamos essas pessoas difíceis do nosso relacionamento como os nossos professores diferentes, nós já os enxergamos de forma diferente. Então, que tudo isto que reina neste ambiente hoje, todos esses fluidos, todos esses pensamentos que ainda se fazem presente em nós, possam se renovar a cada dia e que, de fato, Jesus possa nascer a cada dia dentro do nosso coração. Uma boa noite a todos, que possam chegar aos seus lares tranquilos e serenos. Muito obrigado. Eu vou pedir para que vocês aguardem, que vai acontecer um sorteio de alguns livros.